141. Aspas. Antes que Abraão fosse feito, sou eu. Fecha aspas. João capítulo 8. Dura coisa para ser entendida por aqueles que não conhecem a verdade através da ciência dos mistérios, que quer dizer da iniciação. Quanto aos essênios, nunca alguém lê que tenham feito interrogação a Jesus, porque ele do meio deles saiu, sendo que cerraram as portas com o triunfo de Jesus, incorporando-se ao caminho do Senhor. Escola de profetas que era, o essenismo tornou-se de portas abertas com o derrame de espírito que Jesus trouxe para toda a carne. Quanto a Jesus, usou da lei natural e simples da encarnação, cuja repetição é a reencarnação, para fins evolutivos. Jesus já era um espírito cristificado, antes mesmo que a Terra fosse como planeta existente. Demais, todos os mundos têm seus cristos construtores e diretores. A verdadeira iniciação conduz a tais conhecimentos, mas as cleresias só ensinam erros e corrupções. 142. Aspas. Então pegaram os judeus em pedra para lhe atirarem. Fecha aspas. João capítulo 8. E quando foi que a ignorância deixou de atirar pedras na verdade? Que é que tem feito e fazem ainda os religiosismos? Convém saber, entretanto, que os judeus acima mencionados não eram elementos do povo, eram escribas, fariseus, saduceus, sinedristas e sacerdotes, a nata dos conchavismos e chicanismos, tudo aquilo que por fora é bem caiado e por dentro é fedorento. 143. Aspas. Como devemos seguir a Jesus? Fecha aspas. Mateus capítulo 8. Ele não disse que vinha viver a lei de Deus e não derrogá-la? Quem puder saber que a lei é moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, que abandone os religiosismos e procure conhecer e viver o profetismo. Não há evangelho sem batismo de revelação, nem cristianismo sem consolador em franca vigência. O que anda pelo mundo, passando por cristianismo, funcionando à base de cleresias e simulações, engodos e discursozinhos falazes, é a corrupção do caminho do Senhor. 144. Aspas. Os endemoninhados gerazenos. Fecha aspas. Mateus capítulo 8. Não faremos comentários sobre os fenômenos mediúnicos obrados por Jesus, em vista de colocá-los no plano de quem tinha o espírito de dons e sinais sem medida. Ademais, os 72 discípulos de João Batista a Jesus se uniram, vindo a constituir com os seus e com outros elementos essênios agregados um agrupamento de algumas dezenas de grandes profetas ou médiuns. Gente que fornecia elementos mediúnicos valorosos. Consideramos interessante dizer que alguns pontos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo devem ser aumentados, estendidos, conforme o que se pode agora dizer. Consideramos interessante dizer também que alguns pontos do livro básico, o Livro dos Espíritos, podem e devem ser reparados e estendidos, como agora é possível fazer. Consideramos interessante dizer também que o livro A Gênese carecia de alguns comentários marginais explicativos, conforme o que é possível agora adiantar. Afirmamos também que o livro Obras Póstumas devia ser um pouco mais lido e entendido pelos espíritas, e como não convém, de modo algum, alterar os textos de tais livros, e como nem todos poderiam entender certos fatores analíticos e certas necessidades complementares, diremos que o Consolador é a fonte instrutiva deixada pelo Cristo, que irá fazendo a sua parte, com ou sem os dogmatismos e ortodoxismos de quem quer que seja. Fará o que cumprirá ser feito, e Deus nunca deixará de ser o juiz absoluto. Quem pretender ser o fiscal e o juiz de segundos ou terceiros, pode estar certo
de que essa outorga não a conferiu Deus a ninguém. A verdade mora em casa própria e por si mesma triunfará, desde que nunca venha a faltar gente de bom senso para trabalhar em suas fileiras, para evidenciar a luz do sol diante da qual as demais se inclinarão, seja pelo fato de serem inferiores, seja pelo fato de ostentarem falsos brilhos. 145. Aspas. O fermento dos fariseus, fecha aspas, Marcos capítulo 8. Enquanto existirem no mundo cleresias e religiosismos, enquanto existirem no mundo nobiliarquias clericais, enquanto existirem aqueles que fazem da fé um simples meio de vida, enquanto em nome de Deus certos homens andarem bajulando as autoridades governamentais, enquanto simulações, engodos, idolatrias e outras maquinações forem impostas como atos de respeito a Deus e à verdade, cumpre saber que o fermento dos fariseus fará prejuízos à humanidade. 146. Aspas. Cada um deve levar a sua própria cruz. Fecha aspas. Marcos capítulo 8. Jesus não veio ao mundo para perdoar pecados nem carregar a cruz dos outros. Veio para exemplificar a execução da lei de Deus e ficar sendo o divino modelo. E como deixasse o Consolador, o instrumento de revelação, tudo deixaria de modo vivo a constituir a palavra de advertência, ilustração e consolo. A mania de querer transformar Jesus em Deus tem feito essa coisa terrível, que são as contradições nos textos evangélicos. Quem quer que saiba ler um pouco apanhará Jesus caindo em tremendas contradições. Ora, Jesus não caiu em tais contradições, nem os 200 e tantos escritores de Jesus cometeram tais incoerências. Tudo isso forjaram mais tarde, quando liquidaram o caminho do Senhor para fundar o catolicismo. E, ultimamente, algumas edições protestantes estão aparecendo com outras tantas alterações. Os inimigos ou blasfemos do batismo de revelação querem a muque fazer com que a letra morta os autorize a praticar crimes. Enfim, Jesus deixou a graça da revelação ostensiva, nunca jamais tendo pensado em perdoar pecados ou libertar de graça. E a sabedoria de Deus acabará triunfando, porque a verdade não precisa da mentira para vencer. 147. Aspas. A parábola do semeador, fecha aspas, Lucas capítulo 8. Esta parábola é muito comentada e todos a sabem interpretar a seu modo e gosto. A semente da corrupção passa, portanto, para os religiosismos corruptos, como se fosse a semente boa. E quem para eles aceita a corrupção, esse é o tal que vai direitinho para o céu, nas asas da idolatria, das simulações, das vestes fingidas, dos fanatismos da letra e dos discursozinhos falazes. Não acreditam na moral, no amor, na revelação, no saber e na virtude, mas acreditam no erro que vivem adotando e querendo impor ao mundo. 148. Aspas. O mistério do reino de Deus, fecha aspas, Lucas capítulo 8. Jesus falava de duas maneiras, segundo o entendimento das pessoas. Para os mais inteligentes, falava das coisas da ciência, dos mistérios, a iniciação tal e qual os essênios, a escola de profetas de Israel ensinava. Vejam o que foi dito no livro A Bíblia dos Espíritas, sobre as antigas escolas iniciáticas. 149. Aspas. Ao que não tem, mesmo aquilo que pensa ter, lhe será tirado. Fecha aspas. Lucas capítulo 8. Todos aqueles que cultivarem a corrupção do caminho do Senhor, todos aqueles que fizerem, consciente ou inconscientemente, da mentira e do erro a sua infeliz sabedoria,
terão que sofrer terríveis decepções. A questão é de verdade e não de religiosismos. Deus não é aparência nem letras adulteráveis. 150. Aspas. A família de Jesus. Lucas capítulo 8. Realmente a família de um Cristo planetário é a humanidade planetária. E como a lei de Deus não abre precedentes, o indivíduo vale pelas obras e não por sua parentela ou por segundos ou terceiros. Pai, só Deus o é, sendo mais tudo irmãos em diferentes graus de função para os devidos fins evolutivos. Entretanto, saiba quem quiser, a família é um reduto tremendamente respeitável. Quem não respeita a família pequena, como virá a respeitar a grande família? Infeliz daquele que venha a desrespeitar ou ser motivo de desmanche do instituto familiar.